In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então no dia 21 de novembro, na terça-feira da 25ª semana do tempo comum. É festa da minha ordenação, gente. 42 anos. Acho importante dizer isso porque hoje tinha aquele cara na minha comunidade que pediu uma foto para ver se eu era realmente padre. Então, há 42 anos, né? 42 anos atrás, Dom Vicente Cardeal Scherer, arcebispo de Porto Alegre. Eu fui, na verdade, da minha turma, nós fomos uns 5 ou 6, eu fui, da arquidiocese, afinal, eu fui o último sacerdote ordenado por ele enquanto arcebispo. Logo depois desse dia, ele recebeu a exoneração do cargo, mas ainda um outro colega meu fez questão que ele o ordenasse, então, o último da minha turma que foi ordenado pelo futuro novo arcebispo. Então, como arcebispo de Porto Alegre, na verdade eu fui o último a ser ordenado por ele. Eu fui crismado quando guri, aos 7 anos, coisa que eu lembro. Eu lembro de tão pouca coisa da minha infância eu lembro. Disso eu lembro. Seja do chamado à vocação, que foi ainda anterior, seja disso, aos 7 anos eu lembro de Dom Vicente me crismando. Então, e digo isso para, como disse, mas com certeza me recomendo a oração de todos, enfim. Mas a apresentação de Nossa Senhora, a festa é escolhida, a data foi escolhida por causa disso, né? Eu nunca digo que eu tenho devoção a Nossa Senhora, eu sempre digo que desejaria ter devoção a Nossa Senhora. Tive muito amor à minha mãe e fui amadíssimo por ela, toda a família, claro. Mas e por isso penso que, quer dizer, de alguma forma, esse amor imenso que por ela senti, minha mãe, no leito de morte, me chamava de pai. Me chamava de pai. Assim, quando ela, sem querer, sabe aquele... Aí ela me chamava de pai. Nas horas mais prementes, de dor e de medo, enfim, de tudo, aí ela me chamava de pai. Mas fui pai da minha mãe. Mas, e por isso escolhi essa data para, de alguma forma, pedir a Deus a verdadeira devoção à bem-aventurada sempre Virgem Maria. A consagração a ela eu fiz aí, ainda mais, já faz mais de 42 anos, eu fiz no primeiro ano de seminário, faz 49 anos. 49 anos. Pronto. 49 anos que me consagrei com aquela consagração de São Grion de Montfort. Tá bem, mas a apresentação da Virgem Maria. A tradição da Santa Igreja diz que Nossa Senhora, ainda menininha, foi levada pelos pais ao templo para deixar ela lá. E lá ela ser educada. Né? E que foi lá, ainda morando no templo, que os sumos sacerdotes lhe escolheram o marido. Foi lá. Né? Saiu de lá, noiva, casada. Eu acho importante esta festa para o tempo presente, porque se trata da nossa consagração a Deus. Mas que mais podemos querer senão de realmente nos consagrar a Deus? Eu fico abismado com esses meninos que vêm a refúgio e têm medo de se consagrar a Deus, se tornarem religiosos demais. É possível ser religioso demais? É possível ser religioso demais. De menos, com certeza, todos o somos. Mas demais é impossível.
que é o céu? Se não a consagração a Deus, o cume, o supino, a consumação da nossa consagração a Deus se dá no céu. A gente vem a refúgio justamente porque acredita que o céu está aí já, estamos apalpando já o céu já está nos tocando. Né? Porque o retorno de Jesus é em breve. E então é a nossa consagração a Deus. A consumação da nossa consagração a Deus será nesse evento, no retorno de Jesus. Ele, sumo sacerdote, nos consagrará todos ao Pai. Não disse ele que então entregará o reino e ele mesmo se submeterá ao Pai, ficará sob o Pai? É isto. Essa é a nossa consagração suprema. Tá? Está aí nas Escrituras, está nos Evangelhos. É a palavra de Jesus, a promessa dele. Ele vai nos consagrar a Deus e depois ele mesmo se consagra para que tudo então seja consagrado. Ponto. Eu digo que muitos jovens, ou especialmente jovens, até criancinhas, até bebês de leito, hoje estão se consagrando a Deus na morte. E na morte violenta, na morte dolorosa. E se vamos falar dessa, queridos, porque a gente logo vai apontando para alguém, para algum país, né? Vamos lembrar o aborto. O aborto é morte violenta, no ventre materno, procurado, tantas vezes procurado e querido pela própria mãe, pelo pai e por tanta outra gente. Então, é consagração a Deus, em sacrifício violento, tremendo, terrível. Então, o povo vai se consagrando a Deus desde a sementinha, né? até as cãs brancas, a velhice. E de forma tantas vezes, como dizia, repentina, violenta e mortal. Repentina, violenta e mortal. Consagração a Deus. É claro que da bem-aventurada Virgem Maria, e isso se pede de nós também, é algo consciente, é algo querido, é algo procurado, é algo desejado, é algo feito com as próprias mãos. Que lindo ver nesse sentido o oferecimento dos mártires. E dentre todos o mártir primeiro, que é Jesus, nosso Senhor, sob cuja cruz a mártir maior, Maria, nossa mãe, se consagrou, porque como diz o autor famoso, aquela lança jamais alcançaria o coração de Jesus sem antes traspassar-lhe a alma. Sem antes isto. Jamais chegaria ao coração de Jesus sem passar antes pela alma da mãe. Ali aos seus pés. Então, caríssimos, tudo isso é consagração. Tudo isso é consagração a Deus. E quando a gente reza, e quando a gente trabalha, e quando a gente descansa, quando a gente faz o bem, quando a gente prega, dá testemunho de Deus, tudo isso deve ser consagração, e consagração consciente, querida, buscada, procurada. Mas se isso sempre foi assim, quanto mais agora que nós estamos no fim. Agora é a hora de nós fazermos isto. Não poupar a consagração. Ah, não, mas eu vou só a missa no domingo, porque é de obrigação. E tem aqueles que estão entre nós que sequer na missa no domingo vêm, né? Só se a vovó traz. Não pode ser assim. Né? Não pode ser assim. É batizado como adulto, assume como adulto diante de Deus a sua consagração, tem que assumi-la de mesmo e de verdade. Então, ontem alguém ainda pedia
na comunidade um serviço junto aos jovens. Mas esses jovens mesmo aí de 16, 17 anos. E eu digo, mas e por que jovens de 16 e 17 anos acham que são muito jovens para se consagrar a Deus? Mas eu já disse isso em live, né? Essa é a idade celeste, essa será a idade de todos nós. Todos nós, quando estivermos no céu, teremos 16, 17 anos. Essa será a nossa idade celeste. E daí, não achamos que é muito cedo para nos consagrar a Deus, estando no céu, com 16, 17 anos? Sei lá, a gente, na velhice, conservasse todo o vigor da consagração. Eu digo assim, o vigor daquela juventude, né? Eu digo que eu tenho mais hoje do que... Eu digo que nessa missa, eu não pensei em falar isso, mas eu digo que nessa missa eu já me consagrei mais a Deus do que em qualquer consagração que tenha feito na minha vida. Mesmo há 42 anos atrás. Nessa missa eu já fiz de mim mesmo uma consagração, enfim, insuperável. Mas certo, é um ato, né? É um ato de entrega, de amor, de supremo. Que seja isso. Mas que isso seja feito também de toda a vida, do diário, né? Isto é, quando é que nós não estamos nos consagrando a Deus? Quando estamos pecando. No pecado é que nós... claro que isso só é feito de forma radical e consciente no pecado grave. Né? Na tentação, nem há pecado. E no pecado leve, enfim, a gente não chega a atingir o âmago do ser como atingir agora ainda nessa missa em consagração. Mas só no pecado é que a gente está como que desconsagrando de Deus. Só no pecado. O resto tudo, todos os atos, todos os olhares, todos os gestos, todas as palavras, todos os pensamentos, todos os sentimentos, toda a procura, toda a espera, tudo é consagração a Deus. Isto é vida de consagração a Deus. Claro que hoje dizemos que a bem-aventurada Virgem Maria foi fazer isso de forma consciente, né? Desejando, querendo, buscando, procurando. E isso é importantíssimo, isso é validíssimo, é que nós precisamos procurar. Não, eu digo assim, queridos, para não deixar de dizer aquilo que é o fim dos tempos, o fim do mundo. Entenda-se fim do mundo, parece que eu tenho que explicar cada vez. Entenda-se fim do mundo quando da renovação de todas as coisas, mesmo as mais materiais, né? Todas as coisas, mesmo a matéria fundamental, todas as coisas, todos os seres, tudo será renovado pelo Espírito Santo em Deus. Mas isto é consagração. Isto é consagração. Nós estamos aí, às vésperas da maior consagração jamais à vida. Eu já falei isso, né? A consumação da consagração total. Nós que estamos aqui, queridos, estamos aqui para fazer isso de forma consciente, querida, buscada, procurada, desejada, esperada, como Nossa Senhora que vai ao templo hoje. Nós viemos ao templo com Maria. Nós viemos ao templo com Maria. Para buscar, procurar, desejar, esperar, preparar. Esta consagração maior, supina, grande, que o sumo sacerdote, eu falei antes do pluralo, né? Os sumos sacerdotes Jesus Cristo e o Divino Espírito Santo vão fazer de nós ao Pai. Então, não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Como assim? Eu já o disse, tantos, até inconscientemente, estão antecipando esta consagração em tanto sofrimento e na morte. Na morte de surpresa, violenta, enfim, despreparados. Nós queremos fazer isso de forma consciente e preparada. A semelhança da bem-aventurada Virgem Maria.
Façamos isto com alegria. Façamos isto com toda a devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.